Nós ainda vamos continuar falando sobre princípios de batalha espiritual. Vamos trazer hoje o terceiro princípio. Reconheça os 7 itens da armadura de Deus. Não vamos repetir a mensagem da próxima semana, da última semana, mas vamos enfatizar algumas coisas que não foram devidamente colocadas. Então, o primeiro princípio que nós já vimos é reconheça que a oração é uma batalha. O segundo princípio que vimos na semana passada é reconheça que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Terceiro princípio, reconheça os 7 itens da armadura de Deus. Foi por isso que vimos que para vencermos essa batalha, primeiro, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, diz o verso 10. Veremos isso melhor mais adiante. Para vencermos essa batalha, em segundo lugar, precisamos usar toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ao falar da armadura de Deus, o apóstolo usou como figura a armadura de um soldado romano, a que ele usava nos tempos em que essa epístola foi escrita. A armadura de um soldado romano ilustra a realidade de um revestimento que é necessário na batalha espiritual. E nós já mostramos, o primeiro slide é o número 1, por favor, coloquem ele aí. Aqui é uma armadura simples, depois vamos ver uma mais complexa. Pode tirar, por favor. Antes de descrever a armadura de Deus propriamente, o apóstolo Paulo nos fez saber que para vencermos esta batalha, em terceiro lugar, precisamos reconhecer que não lutamos contra seres humanos, mas contra principados e potestades espirituais do mal. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso que diz o verso 12. Vimos na semana passada, em Gênesis 3, que quando o pecado entrou no mundo, Deus disse o que cada um sofreria como resultado da entrada do pecado no mundo. E quando ele foi falar isso com a serpente, que era uma figura de Satanás, a Bíblia é muito clara em dizer que ali é apenas uma figura. O Senhor disse para Satanás: porém, inimizade entre você e a mulher. E a mulher aqui é a figura de toda a humanidade. Entre a sua descendência, a descendência dos filhos do diabo e o descendente dela. O descendente dela está no singular, é uma referência a Cristo. E o livro de Apocalipse diz que Satanás veio e se levantou para perseguir os que são de Jesus, os que seguem a Jesus. Assim, a nossa luta não é contra qualquer ser humano. Seres espirituais do mal atuam na vida de todo ser humano, especialmente se esse ser humano der espaço, abrir espaço para ele agir. Nós abrimos portas e janelas para o inimigo agir quando pecamos. Você pode ser redimido pelo sangue de Jesus, mas se você der espaço para o pecado na sua vida, ele vai entrar e vai fazer o que ele sabe fazer.
Isso tudo dá permissão, dá legalidade para que ele entre e assole a sua vida e a de quem der espaço para ele. Ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus diz que ele veio somente para isso. Para vencermos essa batalha, em quarto lugar, precisamos usar toda a armadura de Deus para podermos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabalável. O texto diz assim: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Para tanto, as armas carnais, como ter uma atitude hostil, fazer cara feia para as pessoas, ficar irado contra elas, nos dispormos a vingar, a retribuir na mesma moeda, quando rejeitamos alguém que nos rejeitou, quando fazemos guerra de nervos, quando perseguimos alguém, quando falamos mal dela, quando a difamamos, quando a caluniamos, quando mentimos, como quando praticamos a injustiça com quem foi injusto conosco. A agressão física ou verbal não são armas de Deus. São armas do diabo. E não se prestam para vencer essa batalha. Então não é algo que eu e você possamos vencer com a nossa carne. Essas são as armas que o inimigo usa. Quando o pecado entrou no mundo, o Senhor disse a Satanás, na figura da serpente, em Gênesis 3, 14 e 15, então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita. Entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Agora aqui diz que pó comerás todos os dias da sua vida. Você já viu falar que a serpente se alimenta do pó? Claro que não. Ela não se alimenta do pó, mas Satanás se alimenta do pó. Como ele se alimenta do pó? O pó sou eu e você, que somos carne. O homem foi formado do pó da terra. E ele se alimenta da minha natureza pecaminosa e caída. Quando há espaço para ele, então ele vai fazer tudo para cutucar você com vara curta, para você liberar a sua carne. É disso que ele vive, é isso que ele se alimenta. Ele só tem permissão para agir no mundo através da sua carne. Então nós temos que estar atentos, porque o tempo todo ele vai cutucar você com vara curta. O tempo todo você vai ter quem agrida você, quem se levante contra você, quem se opõe a você, quem não vê você com bons olhos. Você vai ser perseguido, maltratado. E aí a não tem fim. Tudo aquilo que caracteriza a carne vai ser usado. Estou me lembrando aqui de um texto, está lá em Tiago, vou ver se acho ele rapidamente. Tiago, cadê você, Tiago? Tiago capítulo 3, versículo 13, a partir do 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimentos de rivalidade,
Não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O evangelho que Jesus nos chama a viver é o evangelho da paz. Vamos falar sobre isso já. Então, nós temos que entender que não temos que reagir àquilo que ele faz. É fácil? Não é. É por isso que temos que usar as armas e a armadura de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 10, versículo 3, ele diz assim: porque embora andemos na carne, ou seja, sejamos seres humanos, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, ou seja, enganosos. E eu creio que quando ele fala em armas aqui, ele está se referindo às coisas que nós vamos mencionar agora. Então a armadura de Deus tem 7 itens. O primeiro é a verdade, na figura de um cinto. E pode mostrar ali e deixar ali até já a gente sai daqui. Cadê o cinto? Está ali, verdade. Muito bem. Fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. O verbo cingir significa pôr ou usar ao redor de alguma parte do corpo. Por isso, já dissemos no domingo passado, é traduzido em algumas versões como cinto da verdade. É aquilo que ajunta, e no caso da armadura, é aquilo que firma a armadura e faz com que ela seja um todo, bem amarrado, bem firme, né? Então, é a verdade. Já vimos que a verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vimos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus diz: a tua palavra é a verdade, falando com Deus em oração. Em segundo lugar, nós vimos a justiça, outra peça dessa armadura. A justiça está ali no peitoral, ela protege os órgãos mais vitais do nosso corpo. E o coração, e todos esses órgãos, ela protege. E nós vimos que a couraça da justiça, a justiça aqui não é a minha justiça, mas é a justiça de Deus. E citamos no domingo passado que o apóstolo Paulo disse que considerava tudo que ele era e tinha e conhecia como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz: por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Para você ter a justiça de Deus, que é dada a mim e a você através de Jesus, nós temos que abandonar a nossa justiça e dizer: é lixo. Eu e você não merecemos nada de Deus, nada. Então, comparecemos diante de Deus fiados em Jesus. Quando
Buscamos a Deus, buscamos confiados unicamente nele e no seu Filho que nos levou a ele. Também vimos que quem tem a justiça de Deus deve praticar a justiça. Não como resultado do seu esforço, mas como resultado da justiça de Deus em nós, aquela que nos foi atribuída. Não é apenas um certificado que recebemos, nós recebemos o Espírito de Deus que vem residir em nós, que nos faz consciente de que somos justificados por meio da fé em Jesus, e isso nos leva à prática da justiça. E se errarmos, pedimos perdão, mas não há como permanecer na prática da injustiça se temos a justiça de Deus. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Jesus é o justo, ele vive em nós pelo seu Espírito. E se ele vive em nós, a nossa vida deve ser caracterizada pela justiça. Se errarmos, digo outra vez, vamos confessar e deixar. Terceiro lugar, o Evangelho da Paz, na figura de calçados. E ali não aparece muito, mas tem uma bota de todo tamanho ali naquela figura. Parece de ouro, mas é um calçado. Se fosse de ouro, não servia para usar na guerra. Mas o que significa isso? Alguém já disse que o soldado romano, quando ele estava de serviço, ele dormia vestido. Já o calçado já estava no pé. Então, por isso que o texto diz, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele disse que nós devemos estar preparados para... vamos lá, Pedro. Ele diz assim, no capítulo 3, versículo 15. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a qualquer ou a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas ele diz assim, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm. Então, é o Evangelho da Paz. Nós somos da paz, anunciamos paz entre o homem e Deus, entre o homem com o homem. Não dá para entender pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que não se falam um com o outro, não conseguem amar, não conseguem perdoar. Olha, isso não existe. Jesus nos ensinou a orar e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará vocês. Se, porém, perdoarem aos outros, aliás, vou lá, pensei que soubesse de cor, e sabia mesmo. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, não há como entender que você é perdoado, que você é justificado por Deus, se você tem questões não resolvidas com seu irmão.
Se você tem algo a resolver, vá até ele e resolva a situação. Não fique com picuinha, não fique com ressentimentos, não falo. Gente, isso não acontece, não pode acontecer. Alguém diz que eu sou meio autista, sabe? Eu às vezes, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou direto àquela pessoa para falar com ela e não vejo mais nada. Uma das coisas que alguns já observaram, se eu chego em casa, tem um programa na televisão e é algo que chama a minha atenção, eu fico ali parado, muitas vezes, e não falo nem com ninguém. Você vai dizer, isso é coisa de louco, eu também acho. Mas eu tenho melhorado nessa área, mas muitas vezes eu faço isso agora, que ninguém pense que eu tenho algo contra alguém. É falta de educação? É falta de educação você ir direto, mas muitas vezes é o que eu faço. Agora, isso não significa que eu não quero falar com a pessoa do lado. Então, nós temos que ter o cuidado de não julgar as pessoas. Se você tem alguma coisa, procure aquele que você acha que está de cara virada para você e pergunte, você tem alguma coisa contra mim? Por que você não fala comigo? Pode ser que a pessoa esteja no mundo da lua, como às vezes eu fico, e não vê nada. Então, você não julgue a quem quer que seja por qualquer coisa que faça, mas vá até a pessoa e fale com ela. Resolva cada situação, não pode haver nenhuma pinimba, nenhuma coisa não resolvida na sua casa, no seu relacionamento no trabalho, aqui na igreja, de forma alguma, em nenhum lugar. O evangelho que anunciamos é o evangelho da paz. Temos paz com Deus e paz uns com os outros. Em quarto lugar, o escudo da fé. A fé, que tem como figura de um escudo. E o escudo, diz o texto, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos é dada para entrarmos em contato com a verdade. A fé nos é dada quando entramos em contato com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, mais fé eu tenho. Você liga a televisão, dificilmente tem uma notícia boa. Até porque notícia boa não dá ibope, não dá audiência para ninguém. Então tem que falar de coisa ruim, de desastre, de roubo, de sequestro, de morte. É isso que, sempre que você liga no noticiário, é isso que estão falando. Falando mal de alguém, dizendo que aconteceu, o que fulano fez. Olha, é terrível. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você vai entrar em depressão, você nem vai sair de casa. Para que eu vou sair de casa? Então, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que ler a palavra, tem que comer essa palavra todos os dias. Já vimos quando falamos sobre a responsabilidade dos pais, em Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Por quê? O tempo todo? Porque o tempo todo você é assediado por 1000 informações que não são de Deus. Nós vivemos num mundo controlado pelo sistema desse mundo que é controlado pelo maligno.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que entender isso. E se não entendermos, nós vamos ver o que não presta e vamos dar crédito ao que não presta e vamos crer que é como o mundo está dizendo. Mas o mundo não é leal, o mundo não é verdadeiro. Isso não quer dizer que não esteja acontecendo coisas ruins. O que eu quero dizer é que o interesse do inimigo é causar pânico, é causar preocupação, inquietação, aflição, angústia. E não há ninguém que seja imune a isso. Nós somos afetados pelo que ouvimos, então temos que ouvir a palavra de Deus, temos que cantar as coisas de Deus, temos que falar as coisas de Deus. Isso traz fé. Isso apaga todos os dardos inflamados do maligno, porque os dardos inflamados do maligno são só as notícias ruins, são as pessoas que criticam, que condenam, que não aceitam você, que não gostam de você no trabalho, na escola, e que hostilizam você. Você tem que ver nessas pessoas a ação do inimigo. Por quê? Porque tem espaço para elas fazerem isso. Agora, não cabe a vocês ir lá dizer, você é do maligno. Não, ore por elas e se alimente da palavra de Deus. Nós vimos na semana passada que a língua, ela não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, essas coisas vêm do inferno, nós temos que ter cuidado. Quinto, certeza da salvação. Aí, na figura de um capacete. Por quê? Porque certeza você tem eu não diria nem na mente, eu diria que é no coração. Mas aquilo que você é no espírito, e quando eu penso em coração, estou pensando no espírito, aquilo que é do Espírito de Deus é manifesto através da sua mente. Então, é preciso que você saiba com certeza, não a certeza intelectual, mas a certeza espiritual de que você é salvo. Salvo por quê? Porque eu mereço, porque eu sou bom cidadão, porque eu não faço mal para ninguém. Não, sou salvo pela graça por meio da fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação é pela graça. Então, recebi, ela é minha. E Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele disse isso, está registrado em João capítulo 10, a partir do verso 27. Então, temos que saber isso e crer nisso e viver isso. Isso vai proteger a nossa mente das incursões do inimigo. Veja, o escudo da fé, o capacete da salvação são lugares vulneráveis que o inimigo busca desestabilizar as pessoas. Hoje de manhã cedo, eu me lembrei de um cântico do Armando Filho. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Gosto demais desse cântico. E realmente, quantos aqui conhecem esse cântico? Ah, ainda bem. Se não, coloca lá nenhuma condenação há e vai aparecer, mas ouça o Armando Filho, e se possível, ouça um vídeo em que ele canta e você vê, porque esse moço, aliás, já está bem velho,
né? Talvez a minha idade por aí, mas ele canta isso de uma maneira que comove, sempre que ouço. Então, você precisa ter certeza da sua salvação e não deixar que nada tire isso. Você não é salvo porque é mais bonito ou mais feio ou mais qualquer coisa, mas é porque Jesus foi à cruz por você, derramou o seu sangue e redimiu você de todo pecado. Ele ama você não porque você é melhor do que ninguém, porque não somos, nenhum de nós é digno de nada. Ele nos amou porque Ele é amor. Ele nos escolheu independente do que merecemos ou não. O amor de Deus é incondicional. E, em sexto lugar, a palavra de Deus na figura de uma espada. O verso 17 diz assim: usem também a espada do Espírito. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para vencer essa guerra espiritual que é travada na mente. Gente, a guerra espiritual é travada aqui na mente. Então, para vencer essa guerra, você precisa usar a palavra de Deus. É através dela que você vai derrotar todo pensamento que não vem de Deus. Então, o texto diz, aliás, o texto não diz, o texto diz, usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, define bem a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, você vai discernir o que é seu e o que é de Deus. Aquilo que há no seu espírito, onde o Espírito de Deus habita, e aquilo que é da sua mente. Mas vai definir também aquilo que é carne, aquilo que é a sua natureza carnal, porque o texto fala juntas e medulas. E é apto para julgar pensamentos e propósitos do coração. Então é através dela que você vai filtrar todas as coisas que são jogadas na sua mente continuamente. Quando você vivenciar uma situação, o inimigo vai se valer daquela situação para colocar 1000 coisas na sua cabeça, fazendo com que você pense que aconteceu por causa de A, B ou C, que não tem nada a ver com a situação. Ele é capaz de colocar ideias, eu diria minhocas, na sua cabeça, para que você pense sempre, aliás, para que você acolha os pensamentos dele e haja de acordo com eles. Mas nós temos que agir de acordo com a palavra. E para agirmos de acordo com a palavra, temos que usar a palavra. Foi através da palavra que, quando Eva foi tentada, a primeira vez ela reagiu com a palavra e ela venceu. Mas depois ela ouviu e deu ouvidos ao que o inimigo disse, e ela creu no que o inimigo disse, Mas Jesus, todas as 3 ocasiões, na tentação dele, descrita em Mateus 4, em Lucas 4, lá mostra que nas 3 ocasiões ele citou a palavra de Deus. Até mesmo quando o diabo usou a palavra de Deus distorcidamente, ele foi lá e combateu com a verdade da palavra de Deus. Em 7º lugar, é a oração. Aqui na figura da força e do poder de Deus.
Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lá no verso 10. Então nós estamos voltando lá atrás. O texto começa dizendo: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Em comunhão com Ele. Quando é que eu tenho comunhão com Ele? Através da oração. É por isso que Efésios 6,18 diz: orem em todo o tempo no Espírito. Irmãos, oração é essencial. Eu não sei por que tão pouca gente ora na igreja. Eu já disse aqui 1000 vezes, se você não gosta da maneira como a gente ora aqui, eu sou sistemático, eu sou metódico, gosto das coisas organizadas. E tem gente que não gosta, tem gente que gosta de o que chama de liberdade, tudo bem. Agora, se você aqui na igreja quer, ore, junte o seu grupo, junte o seu setor. Eu creio que nenhum setor aqui da igreja devia começar a fazer nada sem orar. Tudo que se faz, devemos começar em casa, né? Não é aqui. Você começa a orar em casa. Muito antes daquilo que você vai fazer. E quando chegar aqui, reúne todo mundo e ore. Ore como você acha que deve orar, mas ore, busque a Deus. Se humilhe, reconheça a sua incapacidade, a sua fraqueza, a sua limitação. Deus sabe de cor e salteado o que você é e da sua incapacidade. Mas diga para Ele: Deus, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode me capacitar. Então, o que a Bíblia diz sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, porque senão vai achar que o que vale é a sabedoria dele. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, eu e você, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas, eu e você, do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, veja, Deus não escolheu você nem a mim porque eu sou ou porque você é. Não somos nada. Ele escolheu porque sabe que a gente não pode mesmo. Ele escolheu porque conhece as nossas fraquezas e Ele quer usar as pessoas que sabem que não são para que deem toda a glória a Deus. Então é preciso que você entenda isso. Eu não consigo. Eu não posso. Não pode mesmo. Ninguém pode. Se você acha que pode, você está frito. Você não vai a lugar nenhum. Pode ir lá no mundo. Aqui na igreja não funciona, não. Aqui na igreja, Deus usa quem acha que não pode. Quem sabe que não pode. Que não é capaz, mas se coloca nas mãos dele. Esse ele vai usar. Então nós temos que entender isso. Então ele recomenda
Onde é que a gente vai buscar isso? Através da oração. Vocês já ouviram? Todo mundo já disse em algum tempo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Deus só vem, Deus só age através da oração. Ele não age de outra maneira. Ele só age nesse mundo quando a gente diz: Deus, eu preciso de ti. Deus interfere na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha escola. Coloque diante dele as suas lutas, as suas dificuldades, as suas necessidades. Ore em todo o tempo no Espírito. Ore em todo o tempo. Jesus estava vivendo os seus últimos momentos antes de ser preso e crucificado. E ele chamou seus discípulos, subiu ao monte, estava ali orando, se afastou deles e começou a orar sozinho. E depois ele voltou e encontrou eles dormindo 1, 2, 3 vezes. E ele disse para eles: olha, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. Na verdade, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então temos que entender isso. A carne não é capaz de vencer nenhuma batalha. O seu espírito está sempre pronto, mas seu espírito é fortalecido através da oração. Seu espírito é fortalecido através da palavra de Deus. Então, é através da oração que nós temos contato com o poder de Deus, com a graça de Deus, com Deus. É por isso que é tão importante orar. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto. Na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne não pode vencer essa batalha. A carne não consegue nada. Você precisa do Senhor. Por isso que o texto inicial diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como? Em comunhão com Ele. Efésios 3,14, Paulo, apóstolo, ora assim, dizendo: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. O que é o íntimo de cada um? No seu espírito. Então ele orava para que os crentes de Éfeso fossem fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus no íntimo deles. Colossenses 1, 9 a 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, ele está falando que eles souberam, que Paulo soube do que Deus havia feito ali em Colossos. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Ele estava orando para que isso acontecesse também com os crentes de Colossos. Ele diz depois, dando graça ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz.
O texto diz, ore em todo tempo no Espírito. Já dissemos que orar no Espírito é orar em línguas. É orar a oração do Espírito de Deus. Mas nem sempre o Espírito de Deus nos move assim a orar no Espírito. E aqui está falando de uma oração de intercessão em favor de alguma coisa ou de alguém que Deus quer acudir. E usa uma pessoa. 1 Coríntios 14, 15, porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Deus pode trazer à sua mente, ao seu coração, aquilo que Ele quer que você ore, e você deve obedecer essa direção do Espírito. Mas se você não tem, eu não consigo orar sem uma lista. E eu oro, eu sou detalhista. É ruim por um lado, mas eu não consigo ser diferente. Já falei com Deus várias vezes sobre isso. E o detalhista demora para fazer as coisas. Me detenho em detalhes. Muitas vezes minha mente vai devagar, eu tenho que voltar lá outra vez. Vocês não pensem que orar para mim é fácil. É uma batalha a ser vencida a cada dia. Primeiro, permanecer em oração. Segundo, porque a mente, o tempo todo você tem coisas que dispersam você. E os pensamentos, você começa a orar por uma coisa e de repente vem um pensamento que você lembra de outra e você se perde. E por isso que eu faço uma relação. E vou orando. Já tem ocasiões que eu estou orando pela minha lista, eu falei, onde é que está a minha cabeça? Aí eu volto lá outra vez e começo a orar outra vez. Às vezes faço isso 3, 4, 5 vezes, porque a minha mente está borbulhando. Então, não é uma coisa que faço com facilidade. Não é uma coisa prazerosa, sim. Mas é luta também. A sua carne não quer que você ore. O texto diz com todo tipo de oração e súplica. Eu me lembrei de Filipenses 4, 6, onde Paulo diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica com ações de graças. Então veja, os pedidos de vocês, ele diz que eu devo fazer conhecido diante de Deus os meus pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu estou dizendo isso porque o texto diz com todo tipo de oração e súplica. Tem hora que você vai orar serenamente, outra hora você está em agonia, outra hora você está aflito, outra hora você está angustiado. E é o que você está sentindo que precisa de orar naquela hora e o sentimento muda em função de situações que você vive. Colossenses o texto ainda diz, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso diz respeito à oração intercessória. Eu oro por mim também, mas eu oro por muita gente. E oro por muitas pessoas. E oro pelas necessidades da igreja.
Colossenses 4:2 diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ou orem continuamente. Ele disse: orem também por mim, para que no abrir da minha boca, agora eu estou em Efésios 5, 6, 19 e 20. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, para que, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. As pessoas têm uma ideia errada da gente. As pessoas pensam que pastor não precisa de oração, que as pessoas que servem a Deus em alguma posição, elas não precisam orar por elas, não. O apóstolo Paulo pede continuamente: orem por mim, orem por mim, orem por mim. Por que ele pede? Porque ele sabe da importância da oração, e não é a dele. Ele tem que orar, e eu creio que ele orava. O texto a Bíblia, os escritos dele nos dão conta de que ele orava muito. Mas ele pediu oração por ele. As orações intercessórias têm um valor que ninguém pode imaginar. Então, quando as pessoas oram juntas ou oram por um determinado fim, é totalmente diferente. Atos 4, 23, eu já estou acabando. Atos 23, 4, 23 diz assim: uma vez soltos, Pedro e João, eles tinham sido presos porque tinham falado, porque estavam pregando em Jesus a ressurreição e porque eles tinham também curado um homem que era coxo de nascença. Mas o texto diz: uma vez soltos, Pedro e João, eles foram ameaçados e proibiram eles foram presos, mas não acharam como prendê-los, mantê-los presos, mas disseram: olha, vocês não podem mais falar nesse nome aqui. Então foram ameaçados e proibidos de falar em nome de Jesus. Será que eles se sentiram, vamos nem ligar para isso, Deus está conosco, a gente vai? Não foi assim que eles sentiram, não. O texto diz: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Por que eles pediram isso? Porque eles estavam se sentindo ameaçados. Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, apesar das ameaças, que eles tivessem poder e ousadia para testemunhar. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Como já tinha feito, que continuasse a fazer. Agora veja o que diz o texto: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo já não tinha vindo sobre eles? Sim, mas eles continuavam orando.
quando Pedro foi ao templo, ele foi para orar. Eles se reuniam lá diariamente para orar. E ele agora, depois dessa oração, eles são novamente cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós precisamos não ser revestidos uma vez, mas continuamente revestidos do poder do Espírito. Isso vem através da oração. É por isso que Efésios diz, 6:10, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a armadura de Deus tem 7 itens. O 7º é a oração. Ela configura a força e o poder de Deus. Aí não usa nenhum instrumento visível. Oração é puramente espiritual. E não tem nenhuma figura que se compare ao seu relacionamento com Deus. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos.